Olá, bem-vindo à 25ª edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, as suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com a juíza Maria Rosi de Meira Borba, titular do Juizado Especial Criminal da comarca de Várzea Grande e também presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados, a AMAM. Nossa entrevistada se formou em Direito pela Universidade Federal de Goiás em 1984. É pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá. Já foi auxiliar de escrivania no Tribunal de Justiça de Goiás, trabalhou na Câmara dos Deputados em Brasília e como advogada no estado do Tocantins. Antes da magistratura, exerceu por alguns meses o cargo de promotora de justiça em Goiás. Ela é magistrada aqui em Mato Grosso desde 1998. Vamos à entrevista. Seja então muito bem-vinda, doutora Maria Rosi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse convite da Escola de Magistratura, nesse momento tão agradável, aqui com o nosso querido desembargador Max Machado, por quem eu tenho tanto carinho e tanta admiração. Um prazer estar com vocês. Como a senhora já anunciou, a gente está aqui também para nos auxiliar nesse bate-papo. Um membro consultivo da ESMAGE, desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Bem, graças a Deus, uma nova oportunidade para o nosso programa, Por Dentro da Magistratura. É um prazer imenso recebê-la. E eu quero crer que nós temos muito a discutir sobre a sua carreira, mas especialmente sobre os seus exemplos e sua conduta social. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá então, vamos começar por um dos fatos mais recentes na carreira da senhora, que foi o fato da senhora ter sido eleita e já empossada como presidente da AMAM, Associação Mato Grossense dos Magistrados. A primeira mulher, depois de décadas, eu queria que a senhora falasse o que isso significa, né, para a magistratura do Estado, do país, essa representatividade feminina que está ficando cada vez mais latente, né? Olha, para mim representa muito, né? Eu tenho 61 anos, faço 62 anos agora, estou na magistratura há 25 anos, então ter sido eleita, escolhida pelos meus colegas com tanto carinho, com tanto afeto, porque foi assim uma campanha muito tranquila de uma aceitação, de um acolhimento muito importante para mim. Então, essa quebra de parâmetro, a primeira mulher em 52 anos de associação, o meu nome foi aceito, foi escolhido, e nesse momento estamos fazendo um trabalho muito bonito. Estão todos frequentando a AMAM, vindo. É um momento importante, porque a magistratura, todos nós sabemos, passa por momentos muito difíceis. Então, quando a AMAM se abre e traz todo mundo para dentro e diz, olha, aqui a gente está junto, de alguma forma a gente está se protegendo, a gente está se acolhendo, a gente está lutando pelos nossos direitos, pelo nosso espaço, estamos verbalizando as nossas vontades e os nossos objetivos em Brasília. Eu tive o cuidado de visitar já praticamente todos os nossos deputados federais, os nossos senadores, contando as dificuldades que a magistratura está passando, trazendo, destruindo a narrativa que foi colocada sobre a vida nababesca que os juízes têm. Isso precisa ser desconstruído. Então, cada associação no Brasil tem essa responsabilidade. E eu tenho feito isso com muito afinco, com muito carinho, demonstrando a necessidade de mudanças veementes na nossa carreira. Ok, o senhor quer fazer uma pergunta? Eu queria só aproveitar, doutora Maria Rosi, dentro dessa experiência parlamentar, te dar um testemunho e hoje ver como é difícil para a magistratura ganhar campo, ganhar espaço no eleitoral, no sentido de ocupar o poder legiferante, o poder legislativo, especificamente. Há alguns anos eu discutia, debatia, mas a minha posição foi vencida, quando não queriam, não desejavam parlamentares que eram vinculados ao Ministério Público. Objetivamente, deputados federais e senadores
que eram promotores de justiça ou procurador de justiça. Houve uma caça às bruxas, uma defesa puritana, né, de separação daquilo que era a função ministerial de função política. Mas a Constituinte, ela já foi inscrita, o Ministério Público nasceu, foi renovado, na verdade, graças à presença de inúmeros membros do Ministério Público. Isso eu vejo depois de alguns anos, especialmente quando o Conselho Nacional do Ministério Público proibiu a presença do promotor de justiça, do procurador de justiça como parlamentar, o enfraquecimento do sistema. Porque, embora não tinham juízes, talvez ex-juízes, mas os integrantes do Ministério Público defendiam o sistema de justiça. Sim. E queriam equiparar com a magistratura, e eles cresceram em todos os sentidos. E hoje você verifica um grupo enorme de delegados de polícia, de oficiais da Polícia Militar, tratando da segurança pública, mas não tratando do sistema de justiça. Então, é muito importante esse papel desenvolvido pelas associações. Eu acredito que tem que ser um passo a passo, um tete-a-tete, um contato e um convencimento, como você bem colocou. Tem que desconstruir todos esses conceitos negativos e esse nivelamento por baixo. Em certa entrevista aqui nesse programa ao desembargador Carlos Alberto, eu dizia a ele, e foi mal interpretado, mas eu não me preocupo mais, porque o importante é você ser honesto com as suas convicções e pensamentos e falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente pode ser expressado, pode ser confirmado, pode ser constatado. Eu dizia que essa equiparação, essa isonomia de vencimentos, e hoje nós temos, na verdade, com quase todas as carreiras jurídicas, é um verdadeiro desajuste à carreira da magistratura. Porque muitos fazem conta de quanto ganha, quais são os direitos materiais ou aquilo que se representa vantagens pecuniárias. E você não tem diferencial. Mas a responsabilidade, o trabalho e o risco do magistrado é incomparável com qualquer outra carreira. Tá? Tirando o delegado de polícia que está no front, na linha direta da criminalidade, mas é opção de escolha, ele tem até um regime previdenciário diferente em termos de tempo de serviço. Nós não podemos deixar de demonstrar e apontar e realmente mostrar a importância que tem, não só a independência, a remuneração digna, mas também a condição de trabalho, que hoje eu me assusto com o excesso de cobrança, um excesso de exigência do Conselho Nacional de Justiça. Mas a minha indagação, e como é característica no nosso programa, doutora Maria Rosi, é entender a sua vinda para a magistratura, não é? Porque nós buscamos conhecê-la e na sua biografia tem passagem pela atividade política, de alguma forma, tem advocacia, tem uma atuação ainda que temporária no Ministério Público, em Goiás, em Tocantins, mas e a vinda para Mato Grosso na magistratura? O que você me diz? Qual é a razão? O que lhe atraiu? Então, eu brinco sempre, desembargador, com os meus amigos, que na sala de audiência eu só não sentei no banco dos réus ainda. Ainda, né? Porque ninguém nunca sabe do futuro. Então, mas eu fui secretária de juízo, fiz audiência, eu fui advogada por 11 anos, tive uma militância política importante no meu estado de origem, que era Tocantins. Nessa época, eu me casei, meu ex-marido era deputado, foi deputado federal. Mas eu sempre tive o sonho de ser magistrada. De mocinha, o papai me levou para assistir um júri. E quando eu vi toda aquela encenação, tanto é que eu continuo sendo juíza criminal até hoje, aquela paixão veio ali. E aí, por algumas coisas, esse projeto ficou um pouco parado. Com 32, 33 anos, quando o casamento acabou, eu falei, vou voltar ao plano inicial. Eu vou ser juíza. Mas aí, primeiro eu passei em Roraima chamou para o Ministério Público, eu não quis ir. Aí passei em Goiás, para o Ministério Público também. E aqui em Mato Grosso, eu já estava na segunda, terceira fase. Como ia demorar um pouco, eu falei, vou ser promotora de justiça. E fiquei 9 meses no Ministério Público. E foi uma experiência muito importante para mim. Mas eu sempre quis ser juíza. Era uma coisa que estava em mim.
Então, assim, tanto é que quando chamou aqui, eu não tive a menor dúvida. Eu pedi exoneração no mesmo dia. Teve um episódio que eu particularmente acho muito engraçado. Eu tinha acabado de dar à luz. E minha filha tinha 28 dias. E eu fui lá pedir exoneração no Ministério Público. E quem era nosso procurador-geral, o senhor deve lembrar, era Demóstenes Torres, que acabou sendo senador posteriormente por Goiás. Ele foi meu examinador na prova de penal e processo penal, me tinha muito carinho, muito respeito. E aí, quando eu disse a ele que estava ali para pedir exoneração, ele olhou para mim e falou assim, mas exoneração do Ministério Público de Goiás? E você vai para onde, Maria Rosi? Aí eu enchi o peito e falei, mas você, juíza lá em Mato Grosso. Aí ele olhou de novo e falou assim, você não acabou de dar à luz? Eu falei, sim. Ô, menina, vai para casa, esse é estado puerperal, deixa passar, depois você volta. Sim. Falei, não, desembargador, o procurador, eu estou indo, é uma decisão pessoal. E deixei Goiás e vim. Qual foi a primeira comarca que a senhora assumiu aqui? Porto dos Gaúchos. Veja, a paixão era tão grande que eu saí de 200 quilômetros de Goiânia, que era a minha comarca, para vir ser juíza em Porto dos Gaúchos com um bebezinho de 28 dias. Então foi assim uma aventura e eu digo a você que eu fui muito feliz, né? De lá para cá é a minha próxima pergunta. Se passaram 25 anos. 25 Quando a senhora olha para trás e olha a juíza que se tornou hoje, a gente fala que no casamento 25 anos é as bodas de prata, que representa o amadurecimento, o fortalecimento do amor. Se a gente for fazer uma comparação, uma semelhança com a magistratura, também tem o mesmo significado para a senhora, fazendo um balanço? Tem sim. Talvez, se for para comparar, tem que ser com um casamento muito feliz. Não pode ser com qualquer casamento, não. Tem que ser um casamento muito especial. É essa sensação que eu tenho em relação à magistratura. Eu poderia estar em muitos lugares. Eu poderia ter feito muitas coisas na vida. Eu poderia ter me aposentado há 12 anos, que eu tive o meu primeiro câncer. Eu poderia ter me aposentado ali com 50 anos. Mas eu sempre quis ficar. Eu tive um segundo câncer há 2 anos e eu continuei, porque eu amo o que eu faço. Eu gosto de ser juíza, e eu gosto de ser juíza criminal. Sem problema, sem cansaço, sem estresse, mudando a cada dia, né? Aquilo que o senhor falou agora há pouco. Quantas coisas que eu não faço hoje, que eu fiz ontem? Claro que sim. Antes eu prendia gente demais, hoje eu já não é bem assim. Você muda, o seu subjetivo muda, os seus valores vão mudando. Claro. E quem não está disposto a entender isso, não vai crescer nunca. Então, essa busca da pessoa melhor, da magistrada melhor, mais tranquila, mais entendendo os lados, é um trabalho do tempo, da convivência. Então, para comparar com casamento, só se for um casamento que vale a pena, porque a magistratura vale a pena. Que bom. Por favor, desembargador. Eu tenho 3 destaques, doutora Maria Rosi, para lhe fazer, e é importante que a magistratura de Mato Grosso conheça. Um deles a senhora já revelou, que é a luta contra o câncer, vencendo a cada etapa, a cada fase. E é curioso, porque eu tive no serviço público, né, como secretário de administração, e eu acabei deferindo algumas aposentadorias justamente pelo diagnóstico. E me chamou a atenção, tendo o seu exemplo, de forma absolutamente distinta, né, um caso de uma defensora pública que com 30, 60 dias de diagnóstico, ela pediu aposentadoria. E a gente não discute a doença, a gravidade, sim, o risco, a necessidade de tratamento. Mas eu me questionava na época, mas não era caso de licença para o tratamento, ainda que por prazo determinado? Não, é direito. Passado algum tempo, eu continuei no executivo, a notícia que eu tive, e tenho até hoje, que ela superou em 2 anos de tratamento e mudou para a Europa. Mudou para Portugal. E lá vive há mais de 20 anos, aposentada com 30, 60 dias na carreira da Defensoria Pública. Poderia ser do Ministério Público, poderia ser da magistratura. Independe. Mas o que eu quero é destacar o seu comprometimento, a sua doação como pessoa humana para a instituição, o seu querer fazer algo, seu amor pela vida, sobretudo, né? Então, esse é o primeiro destaque. O segundo,
E já vem a pergunta, que é importante, que os colegas que estão no início e aqueles que já estão não mais saturando, né, a demanda hoje processual, é que na revisão das sentenças, e aí vem o reconhecimento do seu trabalho na área criminal, eu, por vir do Ministério Público, eu nunca me preocupei muito com a dosimetria, né? A gente tem uma atuação de quê? De produção de prova, de imputação do fato, da responsabilização, talvez até o regime, né? Se discute, pô, esse sujeito não pode, tem que ficar encarcerado. Então, eu aprendi a dosar pena, se é que eu sei ainda, porque eu me surpreendo com alguns colegas que fazem correção de dosimetria oralmente, né? Aquela matemática que eu preciso da calculadora, eles fazem de cabeça, mas eu reconheço a qualidade do seu trabalho, de dosar, de explicar, e venho sempre, quando tenho a oportunidade de rever, mostrar para a minha assessoria e falar assim, aprenda aqui a fazer dosimetria. Gratidão. E eu queria entender essa sua dedicação, que não perdeu a qualidade. Como que nós não perdemos a qualidade do nosso trabalho com tanto tempo? Sim, é uma experiência, mas o senhor sabe, hoje, eu confesso que 61 anos, eu estou quase cansada dessa, tanto é que eu aceitei ir para o GCRIM, eu quis mudar. 25 anos é muito tempo, então eu estou me permitindo uma mudança, uma alteração agora, né? Esses dias eu até achei muito engraçado, desembargador, que esses dias eu estava lá, mas poxa, 61 anos, acho que já está na hora de eu ir para casa, será que eu já não estou atrapalhando, será que eu já não estou um pouco superada, porque eu tenho uma certa dificuldade com todos aqueles... Isso a senhora falando para a senhora conversando mesma. Comigo, lá no chuveiro, aí, será que porque eu tenho muita dificuldade com esses programas, né? É normal, eu tenho mesmo, não sou dessa geração, então eu tenho essa dificuldade, será que eu já não estou atrapalhando alguém aqui, né? Aí eu ligo a TV e a mais nova membro da Academia Brasileira de Letras, né? A Buarque de Holanda lá, ela tem 81 anos. E ela dizia na entrevista, muito empolgada, ela dizia assim, olha, eu estou com muitos planos para a academia. Olha, nós vamos fazer grandes coisas aqui. Eu falei, meu Deus, ela tem 81 anos, ela tem 20 na minha frente. Sim, e ela está cheia de planos, né? O que realmente a gente, às vezes, precisa fazer, e é esse processo pessoal que eu passo nesse momento, desembargador, é rever algumas coisas em que eu quero realmente me dedicar, quando eu terminar a MAN, qual o caminho que eu vou tomar. Mas, com certeza, depois daquela entrevista aqui, eu olhei e falei, nossa, mas eu não tenho que pensar em parar. Eu tenho que parar para quê? Né? Eu quero, sim, talvez, modificar a área da dosimetria. Eu me dediquei 23 anos, né, ao tema. Acho que fiz um trabalho assim, dignificante, que me alegra ouvindo o senhor falar. Me deixa feliz de saber. Essa é a resposta, me parece, que é a sua dedicação. Né? Independente de você mudar, a dedicação é que me parece a característica da qualidade, né? E eu posso dizer também que esse apego, né? Esse valor que você dá para a magistratura, né? Eu acabei não fazendo a assertiva relacionada à superação da sua doença, mas ela me revela na sua conduta, e eu quero crer que é preciso a gente colocar isso, que a sua atuação, a forma de tratar, né, ela vem dessa experiência que você teve, naturalmente, de lidar, de fazer esse enfrentamento em busca da sua saúde. Posso acreditar nisso ou não? Pode acreditar nisso, porque eu aprendi assim na vida, desembargador. Todas as experiências que nós passamos, elas têm que nos modificar. Afinal de contas, eu passo por um grande sofrimento, um grande momento de estresse. E eu saio dele sem nenhuma alteração como pessoa, com os meus valores, com a minha forma de ver a vida. De nada me serviu a experiência. Talvez eu tenha que refazê-la algumas vezes. E como eu sou um espiritualista, eu acredito que nós estamos aqui num processo de evolução perene, eu acredito em todas essas coisas. Então, essas experiências que eu passei, não só
a questão da doença, mas a questão de mudar, né? De mudar de estado, deixar tudo para trás, recomeçar outra vez, e sempre disposta a recomeçar, e se preciso eu recomeço daqui a pouco outra vez. Isso eu acho que é o grande valor da vida. Essa é a grande experiência, esse é o grande feito. Minha filha brinca comigo, filha fala, mamãe, se a gente for fazer a sua biografia, tem que fazer 2 tomos, porque um só não vai caber, vão ter que ser 2 livros, porque realmente eu não tenho medo de viver, não tenho medo de correr risco. Então a gente vai. Eu sempre disse isso, eu nunca fui na vara de um colega para pegar um processo que não é meu, desembargador, mas eu nunca corri de uma decisão que caísse na minha mão. Agradasse ou não as pessoas. Eu nunca tive essa preocupação. Desagradei muita gente. Mas eu nunca tive a preocupação de que eu vou fazer exatamente o que eu acho que é certo. Eu carrego comigo essa honra. Todos os dias eu deito e eu tenho certeza que eu honrei a magistratura. Posso ter errado? Claro, errei. Condenei gente que devia ter sido absolvida, absolvi gente que devia ter sido condenada, mas acreditando que eu estava fazendo certo. E é isso que me tranquiliza. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco. A senhora falou em empolgação, em ter que se adaptar à tecnologia, a novas formas de trabalho, e falar, ai meu Deus, será que vai dar certo? Enfim. Eu queria que a senhora destacasse ou apontasse algumas das mudanças que a senhora considera relevantes no Poder Judiciário, desde que a senhora assumiu a primeira comarca lá. Gente, a minha primeira estada num fórum, quer dizer, quando eu trabalhava num gabinete, a gente copiava a sentença à mão. O juiz fazia a sentença, tinha um livro enorme, eu tinha que me deitar em cima da mesa para escrever a sentença no livro de sentença. Agora imagina, aí hoje, quer dizer, eu me lembro da minha primeira audiência numa máquina de escrever, eu tenho certeza que ninguém sabe o que estava escrito ali. Na hora que tiraram o papel, porque eu estava tão nervosa, ditavam tão rápido, né? Então, assim, era terrível naquele tempo, né? Aí hoje você está numa sala de audiência onde tudo é gravado, é totalmente diferente, é uma outra realidade. Né? Então, você acompanhar essa evolução é lindo. Eu acho fantástico, acho maravilhoso. Você chegar o estado de Mato Grosso, quer dizer, desenvolveu muita tecnologia. A gente tem computadores de ponta, tudo muito organizado. O que a gente tem... É pioneiro em várias áreas a gente tem qualidade nos gabinetes, não tenha dúvida disso. Né? Sobre isso não temos o que reclamar. Então, assim, eu assisti todo esse processo, né? E estou tentando me adaptar todos os dias a essas novidades. Está indo muito bem. Eu acho que nem tanto, mas estou tentando. É uma tentativa todo dia, todo dia. Eu vou insistir também nessa questão da tecnologia, né? Nossa dificuldade não é só sua, acho que é da nossa geração, né? De um modo geral. Mas eu acredito que a nossa geração, eu não diria que a força de trabalho era maior ou melhor, mas eu acho que nós simplificávamos mais com aquilo que nós não tínhamos, né? Porque hoje você tem uma opção de achar tudo praticamente pronto, né? Você vai, cola, copia, aproveita precedente, cita a fonte e programas para decisão. E essa facilitação, ela, de alguma forma, é reclamada, né? Porque se reclama da carga de trabalho, mas não se reconhece o quanto evoluiu. O que eu queria te colocar é dentro dessa realidade que hoje nós estamos vivendo, como que você enxerga, e até por presidir uma instituição que tem, obviamente, um papel, um objeto de defesa dos interesses dos magistrados, com a pandemia, esse retorno para a unidade física. Eu tenho minha opinião, eu vou lhe dar. Eu acredito que essa tendência ela não deveria ser mudada, porque ela veio para melhorar em termos de produtividade e qualidade de vida do juiz. Eu tenho dificuldade de entender que um juiz de Mato Grosso esteja em outro estado ou em outro país. Isso não me concebe. Sim. Mas ele está na unidade, até com segurança, dentro da sua casa, dentro até de uma casa de campo, que seja.
mas ele consegue sentenciar, despachar os processos que são eletrônicos. Eu não vejo nada de negativo nisso. O que eu luto é para entender como que um juiz pode fazer uma boa instrução probatória, sobretudo na área criminal, sem olhar para o acusado, a conduta dos advogados, a postura da vítima, das testemunhas, e ainda ouvir pessoas que são trazidas para dentro do escritório do advogado. E já aconteceu na pandemia inúmeras vezes. As testemunhas enfileiradas entravam na sala do advogado. Isso, para mim, é algo que parece me parece que quase que um teatro, quase que uma encenação. Mas isso é muito pontual, é muito relacionado à produção de provas, seja civis e principalmente criminal. Fora isso, eu entendo que as estruturas dos fóruns deveriam ser revistas. Sim. Revistas. E eu digo em relação ao tribunal, então, mais ainda, porque nós julgamos documentalmente. A volta, por exemplo, da sustentação oral, presença física do advogado. Não tem nada mais democrático e mais acessível do que a sessão por videoconferência. Nós recebemos advogados do Brasil todo. Sim. Advogados, sobretudo do interior. Como que você sai de Barra do Garça, por exemplo, a 500 quilômetros para fazer uma sustentação oral, que ele pode fazer da sala dele, do escritório dele, com mais economicidade, com mais efetividade. Então, eu tenho esse pensamento, fazendo esse recorte. O que você pensa a respeito disso? Olha, desembargador, eu aprendi que toda ação tem uma reação. Nós vivemos um tempo de pandemia, com muita dificuldade, e tudo que nós... E conseguimos um grau de evolução que jamais vai voltar ao ponto inicial. Eu tenho isso muito claro. O que eu vejo hoje é uma força quase bruta do CNJ para fazer valer a vontade de que os juízes voltem para as comarcas. Essa é a minha... Mas eu também aprendi na vida de que isso é um momento. É um momento em que o CNJ vem, ele tem vindo com muita força, em todos os estados, todos os nossos presidentes de tribunais estão passando a mesma pressão, todos os nossos corregedores, isso é fato, é real. O CNJ não se discute, eles só falam, é para fazer, é para voltar. Só que eu também, até por causa da AMB, essas idas, eu tenho visto isso, que a coisa está... esse arcabouço está começando a se... está cada dia mais fragilizando, vamos dizer assim. Eu acho, é a minha posição, que daqui mais algum tempo, e não deve ser um tempo muito longo, começarão a vir as exceções. Vamos permitir aqui, vamos permitir ali e tal, porque a gente tem que convir, e é verdade, que havia colegas, inclusive, fora do país. Isso é real. Então, isso trouxe, e para a imprensa, as narrativas da imprensa são as mesmas, nós não trabalhamos, tudo isso. Então, isso levou de arrastão todo o CNJ que não tem nenhuma simpatia pela carreira da magistratura. Sua maioria ali dentro. Então, assim, hoje está se fazendo um trabalho silencioso para demonstrar que nós, juízes, em determinados lugares, conseguimos produzir mais e melhor. Mais e melhor. Não há necessidade disso que o CNJ está exigindo dos magistrados nesse momento. Isso é desnecessário. É possível, sim, fazermos um trabalho que seja em polos, né? Em algumas situações é possível atender cada comarca, porque é uma nova realidade. Porque a magistratura hoje não é a magistratura que eu entrei, né, há 25 anos. Tem colegas que estão há 30, 35. Hoje é outra realidade. A tecnologia chegou. Então, com isso, todos nós temos que ter um novo olhar. Um novo olhar. Mas o que eu senti é que o processo foi muito rápido, desembargador. Foi muito rápido. Nós saímos do nada, todo mundo dentro das suas comarcas, não foi assim? E, de repente, tudo parou. Então, essa volta forçada, ela também não é produtiva. Por isso, vai ter que ser negociado uma saída para que a gente retorne de alguma forma. Eu penso o seguinte, doutora Rossi, mas é um pensamento, né? Até
pelo estudo que desenvolvi em relação ao juízo 4.0, né? Ou a justiça 4.0. Eu acho que é imprescindível ter um juiz em cada comarca, a presença física do juiz, a autoridade, sobretudo porque é preciso saber onde ele está e quem deve decidir a respeito disso e daquilo. Eu acho que o mundo não pode ser só virtual, é preciso o contato, é preciso o diálogo, é preciso explicar, é preciso ter audiência, é preciso ter audição. O que eu vejo é que, com a digitalização e com a possibilidade dos recortes da necessidade do juiz, por exemplo, em situações de audiência de custódia, para atender medidas... E eu estou me referindo à área criminal porque é onde eu vejo a necessidade dos direitos indisponíveis, do cuidado à vida humana, dos bem mais preciosos, a própria integridade física das pessoas. Eu não concebo o juiz à distância ficar decidindo sem conhecer a realidade da comarca, sem conhecer a população. Mas eu diria a você o seguinte, que em todas as demandas que envolvem direitos disponíveis, que não há necessidade probatória, que não se justifica a audiência, ou seja, não há por que se produzir prova em audiência. As matérias são de direito, ou as questões que são de fato estão documentadas. Isso tem que ser recortado para ir para uma plataforma digital. E o juiz pode estar na capital ou pode estar num núcleo, em comarcas maiores, com segurança, com qualidade de vida, e ele pode estar não sentenciando 2 ou 3 por dia, mas 12, 15, 20 processos. Então, isso vai gerar, a meu ver, a reformulação, que eu volto àquela questão originária das nossas estruturas físicas, o que vai trazer economicidade, mas também da presença. Uma cidade, por exemplo, como Rondonópolis, que deve ter, acho que, 12 juízes, posso estar aqui enganado, vai ficar com 1 ou 2. Exatamente. Mas não que os 10 não estejam trabalhando. Sim. Esses podem estar. Agora, nós precisamos acabar, sabe com o que, doutora Rosi? É com as especificidades em matérias cíveis, sabe? Porque se nós colocarmos hoje, independentemente da nomenclatura, se trata de família, de sucessão, se trata de direito bancário ou possessório, se nós fizermos o recorte pela não necessidade de produção de provas, as matérias que são de conhecimento direto, essa vai para um núcleo, essa vai para uma plataforma, e o juiz pode decidir de onde estiver. Nós fazíamos uma verdadeira revolução. Eu dizia isso à presidente. Uma revolução, porque nós íamos poder puxar do juízo, não teria essa reserva de jurisdição. Não, essa matéria é minha. Como a senhora disse, esse processo é meu, esse processo é seu. Não é de ninguém. Esse processo é das partes. Estamos emprestando o magistrado para julgar. Esse magistrado pode ser quem for dentro da nossa vinculação, sim, da nossa administração da justiça. E eu aproveito no seu programa para expressar isso, esperando que alguém escute e veja que está muito próximo. É só ter vontade para fazer. Veja, o senhor coloca o meu pensamento de uma forma muito clara e muito objetiva. Porque quando separa isso dos direitos individuais, dessa presença mais efetiva do juiz, e nos disponíveis a possibilidade de se tocar com mais tranquilidade, sem essa necessidade, porque realmente ela praticamente não existe, um juiz de vara bancária, quando é que ele vê uma parte? Não é verdade? E para quê, né? Então, assim, já um juiz criminal, numa audiência de custódia, é importante, né? Então, assim, é essa a minha esperança, é isso que eu sinto, que nós vamos buscar formas, com os próximos passos, com a MB, com a CNJ, com toda essa negociação, de conseguirmos efetivar essas mudanças. Então, até aqui nós podemos ir, porque o que já foi, a evolução que nós tivemos, ela não pode ser desconsiderada. Ela não pode ser desconsiderada. Ela é real, ela é verdadeira, nós produzimos mais e melhor, são números, são fatos e mais barato, né? O custo é mais barato. Então, essa é uma realidade que está posta na mesa. São fatos e contra fatos não tem argumento. Tá bom, então nós vamos achar o caminho e a justiça vai precisar buscar esses caminhos de adequação de uma nova realidade. Porque é uma nova realidade. Exatamente. Queria falar um pouquinho sobre a experiência na área criminal. A senhora já falou que é empolgada com o que faz. E, assim, outros magistrados que sentaram aí nessa mesma cadeira, alguns deles se sentiam mais realizados com a área criminal, outros com a área civil, a senhora com a área criminal. O que lhe traz mais
satisfação? Se a senhora quiser contar algum caso específico, enfim. A senhora falou que foi mudando um pouquinho a postura ao longo dos anos, foi amadurecendo, enfim. Mas o que empolga a senhora nessa área? Olha, a vara criminal, por exemplo, eu aqui na capital sempre fui juíza de reclusão. Então, assim, eu sempre fiz esse trabalho e era uma coisa minha, pessoal, até pouca gente sabe disso. Quantas e quantas vezes, quer dizer, às vezes, e cai muito. Um menino de 18 anos, 20, 19 anos, que cometeu o primeiro roubo, que isso, que aquilo. E eu sempre tive uma postura de não soltar na primeira hora. Era uma postura minha. Deixa ele sentir o que é um roubo. Deixa ele sentir as consequências do que ele fez. Deixava ali 1 mês, 2 meses, depois chamava a mãe, chamava o pai. Eu me dava o trabalho de fazer acompanhamento. Aí, às vezes, eu soltava, nomeava o pai ou a mãe, isso não existe no Código de Processo Penal, o senhor vai dizer, mas eu fazia isso pessoalmente durante anos. Bom, agora, olha, você está sob a responsabilidade da sua família. Mês que vem você vai vir aqui me contar como é que tá. Então, assim, a magistratura criminal, ela me dava e me dá uma convivência real, verdadeira, com a população, com as pessoas. E no caso das varas criminais, com os que mais precisam. Sabe? Eu nunca perdi esse contato pessoal, sentimental com isso. Tá, você tá aqui, você é um bandido, você roubou, você fez isso, mas você é uma pessoa. Lá fora tem uma mãe que está chorando por sua causa. Eu nunca consegui me desligar disso. Esse meu lado existiu de empatia durante 24 anos em que eu fiz essa magistratura criminal de reclusão mesmo, e eu me orgulho disso. As pessoas, para mim, continuavam e continuam sendo pessoas. Eu nunca me prestei a julgar ninguém. Eu sempre consegui fazer um recorte. Eu julgava atos. São atos que são colocados na minha mesa para que eu diga se ele é fato típico, se não é. Apenas isso. Aquela pessoa sempre precisou e continua precisando do meu respeito. Então, a magistratura criminal te dá essa oportunidade, né? De você não, se você quiser, de você fazer o diferente. É por isso que eu nunca gostei muito de tribunal, não, viu, desembargador? Eu nunca tive sonho de chegar em tribunal, porque, por um motivo muito simples, porque a magistratura criminal, ela é efetiva. Você pega ali o fato, tal, você, enfim, você diz, culpado ou inocente? Aqui vocês precisam de 3, pelo menos, para dizer se é culpado ou inocente. É todo um sistema que tem que ser colocado e eu sempre tive um pouco de dificuldade com isso. Então, a magistratura criminal, o que me fascinava era isso. E me fascina até hoje. Eu já ver ali, já dá o resultado. Bom, tá aqui, tá resolvido, você é culpado, sua sentença é essa e vamos seguir em frente. Não, você está absolvido, etc. E tal. É paixão. Continua. Eu tinha destacado no início, né, 3 características aqui que eu queria explorar. Então, vou à última, né, que é a sua atuação social. Já revelada por essa série de exemplos aqui do seu dia a dia na área criminal. Mas o que me chama a atenção é a sua dedicação à área social, dentro da sua espiritualidade, o seu cuidado com as pessoas, né? E por isso eu quis fazer essa trilogia aí das suas maiores virtudes. Mas hoje você está diante da dependência química, né? Acredito eu, a questão social mais relevante do país, quiçá do mundo, né? A discussão hoje não está mais na cocaína, no crack, né? Hoje está na metanfetamina, no K9, que é químico, que é uma substância que se assemelha à sensação da cannabis, mas ela tem o potencial da heroína. E há uma conduta vacilante de alguns, né? No sentido de opção, ser uma questão apenas de saúde pública. Ela é muito mais complexa do que isso. E eu queria escutá-la a respeito da sua experiência como ser humano, uma mulher que se dedica a essa causa fora da toga,
mas hoje também está diante desse problema. O que nós estamos fazendo verdadeiramente a bem dessa população? O que nós poderíamos ainda, como sistema de justiça criminal, pensando na política judiciária, no controle daquilo que ainda nos cabe, para alcançar essas pessoas ou mudar essa realidade, considerando, e aí eu vou dar um testemunho, considerando a grande dificuldade, o baixo índice que tem da recuperação, sobretudo do dependente de crack e cocaína. Sim, inicialmente eu tenho uma ideia que nesses 50 anos da luta contra as drogas do mundo, nós só perdemos. A gente não ganhou nada. Desde que começou, desde a primeira ação contra a cocaína nos Estados Unidos, etc. e tal, o que eu tenho visto é que é uma guerra em que nós perdemos todas as batalhas. Então, eu acho que enquanto mundo, enquanto país, precisávamos ter uma forma diferenciada de abordagem. Qual? Eu ainda não sei. Mas o que eu sinto é que a cada batalha nós perdemos. Nós perdemos jovens, nós perdemos dinheiro, nós perdemos todo um sistema que se montou e que tem comprovado que não tem funcionado muito bem. Essa é uma coisa que eu carrego para mim. No caso do trabalho social, desembargador, eu trabalho no bairro mesmo. Eu trabalho junto com a população pobre. Quando eu deixar a magistratura, eu não vou advogar. Quando eu deixar a magistratura, eu vou trabalhar com quem precisa. É uma decisão minha, pessoal. Mas o que eu vejo lá no bairro, o que eu vejo com as pessoas que eu trabalho todos os dias, é que esses meninos, eles não têm, e essas meninas, eles não têm nenhuma referência. A única referência que tem lá no bairro Liberdade, onde eu faço meu trabalho, é o traficante. É o dono da boca. Ele é a única pessoa que deu certo. Ele é a única pessoa que tem um carro, que tem uma namorada, que tem o dinheiro. Esses meninos não têm nenhuma referência de ninguém que venceu. As meninas, então, eu sempre brinco com a história da Maria. Vocês já devem conhecer. A avó chamava Maria e era empregada doméstica. A mãe também chama Maria, também empregada doméstica. A filha, também a Maria, também é doméstica. A neta é Maria, mas nem, além de doméstica, nem carteira assinada ela tem. Ela é uma diarista. É dessa realidade que a gente está falando. Essas pessoas, elas não conseguem ver para além daquele mundo. Para além daquele mundo. Eu fiz essa semana um passeio com 27 mulheres, lá do bairro. Eu peguei, botei no ônibus e fui para a Chapada, com as 27. Você acredita que 16 delas nunca tinham ido na Chapada? É inacreditável. Como assim? Mas como você nunca foi na Chapada? Nunca fui, doutora, eu nunca saí daqui. Então, veja de que mundo que a gente está falando. Eu sempre digo aos meus amigos milionários. Só interrompendo a senhora, a gente foi esses dias no Palmeiras, eu me lembrei de uma coisa. E aí lá eles estão construindo uma piscina também na unidade masculina, né? E aí a gente viu os meninos falarem, muitos deles nunca tinham entrado numa piscina. Numa piscina. Numa piscina. Então, veja como isso torna esses elos fracos. Olha, eu nunca tive nada. A única referência que eu tenho é o traficante que está ali. Ele está bem. Ele tem um polo, ele tem não sei o quê, ele tem um carro, né? Então, quem sabe, se eu for por aqui, vai dar certo. Né? Não dá certo. Eu sempre digo isso para eles. Olha, com 25 anos, ou morre, ou está preso, ou a gangue de lá matou o de cá. Então, nós temos que achar uma terceira via. Né? Então, esse questionamento, eu tenho vivenciado muito isso. Porque depois que entra, principalmente o crack, a gente sabe que não tem retorno. Os casos de retorno do crack são, sinceramente, eu até desconheço um que tenha ido e tenha voltado desse vício quando chega nesse ponto, né? Ainda quando é a maconha, eu tenho vários que conseguiram se reabilitar. Com a cocaína, eu conheço muitos casos que conseguiram uma reabilitação real, que estão limpos há 10, 12, 8 anos, 5 anos. Tenho convivido muito com isso, tenho visto isso de perto. Mas o que me constrange, o que
me perturba é que a gente quer ter segurança, e a gente quer ter segurança no nosso condomínio, na nossa vida, e a criminalidade está chegando. Esses dias o Mendes, nosso coronel aqui, que é uma pessoa que é muito querida, ele me disse, olha, Rosi, eu acabei de fazer uma busca e apreensão dentro de um dos condomínios mais importantes aqui de Cuiabá. Lá morava a mulher do maior traficante da região. Então, assim, a coisa está chegando muito perto, muito perto. E eu não vejo que só o aparelho repressivo é capaz de dar conta disso, desembargador. Se nós não tivermos opções realmente sociais, com consciência, né? Às vezes, eu vejo isso lá com os meus meninos. Tem um curso lá no Senado. Não vai fazer curso porque não quer. Eu ouço isso muito. Aí eu pego lá e falo, como é que não quer? Olha aqui, o Gordo mora lá no Liberdade. O curso é lá no Industrial. Quanto que ele vai pagar de ônibus para chegar lá? O estômago dele está vazio, ele não comeu, ele precisa comer para ir. Vocês entenderam? Então, a gente precisa buscar formas de pegar essa população, de proteger essa população, de trazer essa mão de obra para nós. Senão, não sei para onde nós vamos caminhar. Eu tenho minhas dúvidas. Doutora Maria Rosi, eu tenho uma dificuldade, às vezes, quando... Isso não é agora na magistratura, também o tinha no Ministério Público, das discussões das pautas remuneratórias. Eu não, de maneira nenhuma vou dizer que nós não devemos melhorar nossa remuneração, condição de trabalho, mas a minha matriz sempre foi a quem me serve. Então, vendo a vida de algumas pessoas que me prestavam serviço, desde da empregada, daquela pessoa que fazia manutenção na minha casa, eu sempre me cuidei muito para essas discussões quando via as dificuldades de acesso, de alimentação. Eu cansei de cuidar de algumas pessoas que trabalhavam. Quando eu levava na casa, por alguma razão, eu tinha um constrangimento do que eu tinha. E essa pessoa trabalhava lá e às vezes não tinha uma parede que não estava rebocada. Eu não estou falando de ventilador, estou falando de um teto, de uma luz que era pendurada num fio, né? Então eu sempre tive muita dificuldade, né, quando essas movimentações, não se ganha o que realmente se merece pelo volume de trabalho, pela responsabilidade, porque eu sempre tive esse eixo, né, de comparar aquilo que estava sempre olhando. Mas o que eu quero lhe ressaltar é que é muito importante ter um juiz, no caso uma juíza, que revela, que expressa esse pensamento, porque eu quero crer isso na convivência, com todo respeito às opções, às alteridades de cada um, às tendências, né? Que não estamos para fazer crítica, a gente quer aqui acrescentar, quer crescer em pensamento, quer crescer em propósitos. Mas é um grupo muito grande, não é só na magistratura de Mato Grosso, que não conhece a realidade das pessoas, da sociedade que vive, do país que vive. E julga acreditando que tem que emprestar o seu conhecimento, a sua intelectualidade, o seu pensamento, sem se preocupar com a consequência e a dificuldade que às vezes aquela pessoa teve de levar o seu direito, porque a senhora falou da área criminal, eu sempre me preocupo de ser útil, né? A matança no Brasil hoje, essa é a minha pauta. Nós vamos tolerar isso até quando? Hoje você vai encontrando um sujeito, morreu, mais um, mais dois, mais três, na porta da sua casa, está tudo bem. Banalização. Está tudo bem, a vida humana, o bem mais precioso. E por que isso está acontecendo? E aí a hora que jogarem no seu jardim, ou se é alguém da sua família, o juiz começa a se preocupar. Uma vez eu fui mal interpretado, quando eu falei, eu era promotor de justiça, com uma certa leniência de alguns magistrados em relação à resposta, ao julgamento célere. Eu falei, a partir do momento que o juiz tiver a vítima, a sua filha for vítima de estupro, ele for vítima de roubo, a mão armada, e darem uma surra nele, dentro da casa dele, deixaram ele amarrado de cueca,
como eles fazem, né, para fazer a limpeza. Eles vão começar a se preocupar realmente com a criminalidade. Mas isso eu falava 20 anos atrás. Mas hoje a questão é da vida. Do risco que você tem hoje de estar a qualquer momento sendo alvejado. Uma reação num assalto. Nós como juízes, começarmos a interromper o fluxo que está cada vez mais crescente do tráfico de drogas. E por isso eu provoco nesses nossos espaços aqui que nós podemos propor. A magistratura precisa fazer um movimento político de apresentar soluções, de indicar as soluções que vive no processo. Né? E por isso nós temos, né, graças à escola, apoio hoje da desembargadora Helena Maria, grupos de pesquisa, grupos de estudos. Né? E eu quero crer que nós precisamos da AMAN, da escola da magistratura associativa, fazer de Mato Grosso, que é um dos poucos estados que tem 2 escolas, o fomento ao estudo, fomento à discussão, ao debate, à criticidade. E eu aproveito para ele fazer esse desafio na sua gestão. Nós estamos lá à disposição. Eu penso assim também, nós precisamos parar, pensar, discutir propostas, né? Discutir a questão da inclusão social. Mas, veja, não é com um olhar também leniente, não, então vamos passar a mão na cabeça. Eu não penso assim. Eu acho que o Estado juiz, tem que ter a mão firme, sim. Eu nunca tive dúvida sobre isso. Eu nunca tive dúvida que um cara que entrou numa casa e roubou, ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado e tem que cumprir uma pena até maior do que ele fica lá na cadeia. Esse é meu ponto de vista pessoal. Eu acho, sim, que deveria, essa questão do cumprimento da pena deveria ser levado com mais seriedade, entendeu? Mas isso não nos autoriza, ou pelo menos não permite, que a gente desconsidere o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora também é um processo muito difícil e que não vai ter cadeia para todo mundo. Nós precisamos buscar formas de evitar que essas pessoas migrem de uma vida que poderia ser uma boa vida, um bom trabalhador, né? Uma mão de obra qualificada, um salário razoável. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Mais escola e menos cadeia. Né? Esse é que é o sonho, essa que é a verdade que nós precisamos chegar. Agora, não significa que quando eu nunca tive problema. Eu sempre teve um advogado que falou, mas doutora Maria Rosi, a senhora condena as pessoas rindo. Aí eu falei, não, doutora, eu só não sou mal-humorada. Não vou transformar a minha sala, num hospital, num cemitério, não é isso, né? Mas o que tem que ser feito vai ser feito aqui. O que a lei diz que eu vou fazer sem o menor problema de consciência nem nada. Agora, não vamos fechar os olhos achando que está tudo bem, porque não está. E o que o senhor falou no começo é importante, embargador, porque os nossos juízes, e é uma realidade, os nossos meninos e as nossas meninas, eles chegam muito cedo, 24, 25, o senhor pode ver os que estão entrando. Vem quase todos de classe média ou classe média alta. Raramente vem um que vem mesmo das classes sociais. Porque ele precisa ficar 2 anos estudando, 3 anos, um concurso desse hoje, a gente sabe o que é. Doutora Maria Rosi, vou lhe fazer uma assertiva aqui para dizer como a senhora tem razão. A professora Maria Tereza Sadek, que é nossa professora notável na escola, uma das maiores sociólogas brasileiras, até hoje, professora já aposentada na Augusto, mas continua trabalhando com ciência política. Ela fez uma enquete aqui no COF. E a pergunta dela foi exatamente isso. A sua origem veio de escola pública, faculdade pública, renda dos seus pais, profissão dos seus pais. O pessoal assustou. Mas por que essa enquete? Aqui eu também, né? Porque eu que fui o responsável de passar a enquete. Vieram as respostas. E ela falou, desembargador, nós temos um grupo de juízes que não conhecem pobreza. Tem um percentual aí de alguns que estudaram, né, mas era na ordem de 10, 15 a 20%, ela disse.
E foi exatamente esse diagnóstico que elas fez. Foram juízes que foram preparados pelos pais, né, para estudar, fizeram cursos, fizeram cursinhos. Sim. E ela falou, isso é um perigo, porque alguns não são de Mato Grosso, não conhecem a realidade, é preciso acompanhá-los, inclusive para que tenham um nivelamento social que eles vão encontrar e vão querer resolver isso com base nas suas decisões, quando não é assim. Não se transforma a realidade social com a aplicação da lei. E eu fiquei preocupado com isso. A senhora agora me reafirma isso. Essa é uma sensação que eu tenho, muito pessoal. E por isso que às vezes eu falo, até para os colegas, quando eu vou orientá-los, que eles estão começando a carreira, quando passam por mim, eu digo, conheçam a comarca, vejam os problemas sociais, o seu papel ali é muito importante. É muito importante você saber quem que é o padre, quem que é o delegado, quem que é a assistente social que está lá no bairro, quem é que está fazendo isso. E temos colegas que têm feito um bonito trabalho. Principalmente né, essa visão da desembargadora Clarice, de humanização. Então, esse olhar se volta. E eu acho isso muito importante. Eu tenho isso como essencial para que a gente tenha uma magistratura mais justa. Mais justa. A aplicação da lei, ela cabe a nós. Essa interpretação cabe a nós. Então, é muito importante que a gente nunca perca essa consciência. E aqueles que não tiveram essa oportunidade, né, de conviver, que busque, de alguma forma... É sempre tempo, né? É sempre tempo. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, infelizmente. O senhor quer fazer as considerações finais? Primeiro, e depois eu passo a palavra para a senhora. Não, Fernanda, só tenho a agradecê-la, essa lição de vida, essa experiência social, a expressão humanitária que a doutora Maria Rosi tem, não só expressa nas suas atividades relacionais à magistratura, mas aquilo que eu disse lá no início, a conduta, a postura que tem perante a sociedade. Mato Grosso ganhou muito com a vinda dela, perdeu Tocantins, perdeu Goiás, e nós esperamos que ela tenha muito sucesso na sua atividade de gestão associativa, na magistratura, especialmente no Juizado Especial Criminal, que ela hoje desenvolve suas atividades lá, e a escola agradece demasiadamente toda a contribuição para que nós possamos enriquecer em conhecimento, em pensamento, em atitude a nossa magistratura. E eu que tenho que agradecer essa oportunidade tão linda de estar aqui, de ouvir palavras tão carinhosas, tão acolhedoras. Embargador, eu tenho pelo senhor muito respeito, muita admiração, inclusive pelo seu conhecimento, pela forma apaixonada que o senhor leva as coisas. Nós temos isso em comum. A gente se dedica para valer, né? Eu tenho isso e o desembargador tem esse traço, que é um traço que eu admiro. Eu acho que a gente tem que fazer tudo com paixão, né? Se eu for fazer uma casinha ali, uma coisinha, eu tenho que fazer com paixão, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ter aquele foco. O desembargador tem isso e eu tenho isso como uma grande qualidade. Então, assim, eu que tenho que agradecer ao senhor por ter me recebido, por terem me convidado. E estamos lá na AMAN, juntos, para de alguma forma contribuir, sim, com a magistratura do Estado de Mato Grosso. Que os meus cabelos brancos me deem essa oportunidade. Muito obrigada. Tá linda, viu? Olha, tomara mesmo que a magistratura de Mato Grosso possa contar muitos anos com a senhora. Nada de pensar em parar, viu? Tá bom? Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você que ficou conosco até agora, equipe técnica. Lembrando sempre que tem muitas outras entrevistas para vocês conferirem. Os nossos endereços estão aqui. É só acessar em qualquer hora, em qualquer lugar. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.